uma das grandes limitações da tomografia, né, especialmente a Conibim, são os Está cortada aqui a imagem. A imagem tá Tá uma tela verde. verde? Aqui melhorou agora. Agora melhorou. Voltou? Voltou ao normal. Então tá bom. Então vamos lá. Então, assim, uma das grandes limitações da tomografia são os artefatos, né? O que são esses artefatos? São perdas de pixels, né? Podem ser perdas de pixels ou interferências da imagem em relação ao paciente, né? Tudo que altera a imagem é considerado artefatos. Os principais artefatos são as perdas de pixels por causa dos objetos metálicos que o paciente possui, né? Na nossa área de atuação, a gente possui muito material restaurador que possui metal, né? Como os retentores intracanal, restaurações metálicas, né? Restaurações de amálgama, mas os principais mesmo, assim, que atazanam a vida são os retentores intracanal. Por que eles atazanam a nossa vida, né? Porque geralmente o dente que vai sofrer de trinca e fratura, né? Vai passar por isso, são os dentes mais fragilizados, né? E quais são os dentes mais fragilizados? Aqueles que receberam esse tipo de tratamento, né? Receberam algum pino ou retentor intrarradicular. E aí, relacionado, né? Quando o raio-x atravessa aquele objeto metálico, né? Que geralmente tem um número atômico muito alto, ele vai produzir perda de pixels na imagem. E aí, essa perda de pixels vai fazer com que a gente não avalie, né? Vai perder essa definição da imagem. Às vezes, simplesmente a gente não consegue, de jeito nenhum, dar um diagnóstico satisfatório, né? Tanto para o colega quanto para o paciente, porque a gente tem uma perda tão grande de pixels que simplesmente não dá para avaliar a imagem. Então, uma solução para isso é, por exemplo, a gente pedir para o paciente remover aquela coroa antes de submeter a um procedimento de tomografia, né? Remover aquele pino e aquela coroa. Nem sempre isso é possível. Por quê? Porque às vezes a queixa principal do paciente é um leve incômodo, uma dor que apesar de ser fraca, né? Uma dor de intensidade bem leve ou às vezes moderada, né? Uma dor que seja pouco intensa, mas contínua, né? De forma repetitiva, de forma persistente, às vezes há meses. E aí a gente precisa submeter esse paciente a uma investigação, né? E como eu disse lá pelo princípio de Alara, o exame de eleição não será a tomografia, né? A gente primeiro faz radiografias periapicais, mas esse problema a gente realiza uma anamnese bem feita, um exame clínico bem feito, mas o paciente continua, a gente não encontra nada que explique aquela dor, aí sim, é hora de partir para a tomografia. E muitas vezes a gente fica decepcionado, porque o artefato, né? Aquela perda de pixel é tão grande que a gente não consegue dar um diagnóstico preciso. A gente não consegue definir o que está acontecendo com aquele paciente, né? Então, assim, alguns artefatos são inerentes, né? Alguns são relacionados ao próprio procedimento, né? Radiação secundária, isso tudo é artefato. E alguns artefatos também são de movimento do paciente, né? Quando o paciente realiza um movimento. Por isso que toda vez que a gente faz uma captura, né, da imagem do paciente, a gente pede para o paciente esperar e espera essa reconstrução, porque funciona assim, o aparelho faz aquela captura, faz aquele giro em volta, e não é como a panorâmica, né? Que ela, ou a periapical,
que a imagem já sai instantaneamente na tela do computador. Não, precisa primeiro de uma reconstrução. Depois que o aparelho faz a reconstrução, ali a gente já tem uma ideia se tem algum artefato de movimento do paciente. Mas, para ter certeza, eu preciso copiar essa imagem, jogar no meu software de trabalho, né? E fazer uma avaliação dessa imagem. Porque o movimento também atrapalha muito. Então, quando eu vou fazer um protocolo, né? Especialmente protocolos que me exigem grande grau de nitidez, né? Como os protocolos de endodontia, alguns protocolos de ortodontia, por exemplo, a gente faz muito protocolo de ortodontia quando o paciente tem algum dente impactado, né? E aí o ortodontista precisa tomar a decisão se ele vai extrair aquele dente ou se ele vai tracionar. E a tomografia pode dar uma informação que é muito importante sobre anquilose, né? Se o dente tiver alguma espécie de anquilose, eu vou precisar extrair, porque não tem como tracionar. E aí acontece da gente precisar de um grau de nitidez muito grande para descobrir se tem anquilose ou não. Tá vendo como que a indicação faz toda a diferença na hora, né? E aí eu vou precisar de uma altura de captura maior, né? Dependendo da inclinação do dente, para poder girar e procurar essa anquilose. Então, tudo quando eu vou fazer a aquisição, eu preciso muito entender, pelo menos um pouco, do que é aquela necessidade do exame. E aí, depois que eu faço essa captura, quando eu vou laudar, né, vou processar o meu exame, vou formatar o meu exame, para eu gerar as informações que vão resolver a vida do paciente e do profissional que solicitou. Então, é muito importante a gente entender sobre a solicitação e depois saber formatar esse exame de uma maneira adequada, né? Essa semana mesmo, semana passada, eu atendi telefonema de uma colega e ela, ela é colega e amiga e eu sempre falo para ela, olha, qualquer reclamação, sugestão, crítica, o que for do exame, por favor, me fala, porque aí a gente procura melhorar. E aí ela me mandou mensagem, falou, olha, o exame do senhor fulano estava com muito problema, né? Eu não consegui identificar se ele tinha osso na vestibular, e eu pedi o exame justamente para isso. E era um exame, a indicação era endodontia, e o paciente, assim, nesse lugar que ela queria enxergar, era o dente 13. Aí no dente 11 tinha um implante, né? Implante, coroa, tudo. No dente 12 tinha coroa, pino, né? Tratamento endodôntico. E no 14, implante, no 15, implante. Então, imagina a quantidade de metal que tinha naquele lugar e a quantidade de artefato. E ela queria planejar um implante, mas qual era a dúvida, né? A dúvida era se havia osso na face bucal, né? Na face vestibular da raiz do dente. E aí, eu simplesmente fiz a medida do implante, que é o de praxe para o implante. Mas a preocupação dela não era a medida, era isso. Mas como não me foi informado, né, eu simplesmente fiz as medidas e mandei. Aí ela falou, não, Cláudia, porque eu queria assim. Eu falei, não, então tá bom. Então agora a gente vai e formata, né? Já muda a inclinação que eu vou dar para aquele dente, eu já mudo o tipo de corte que eu vou realizar, o jeito que eu vou trabalhar o exame para dar aquela informação que ela está me solicitando. Por isso que é muito legal quando tem esse feedback, né, entre o cirurgião dentista clínico e o cirurgião dentista radiologista, né, quando esse exame é solicitado. E aí os dois precisam falar a mesma linguagem e precisam dar o máximo de informação, né, um para o outro, para poderem estabelecer o melhor diagnóstico para o paciente.
E aí sim a gente conseguiu formatar o exame e conseguiu dar a informação para ela que ela necessitava. Apesar de ser um caso bastante limite, porque tinha esse problema do artefato e tinha o problema da inclinação do rebordo alveolar do paciente, que também não era muito favorável. Então, assim, olha só, essas estrias que a gente enxerga, né? Aqui a gente pegou uma imagem. Alguém sabe me dizer que corte é esse? Se é coronal, axial, sagital, parassagital? Muito bem, Gales. É um corte axial. E aí a gente fez um recorte aqui, né? Para mostrar essas estrias. Vocês conseguem enxergar que a gente vê, ó, uma parte escura e a gente vê como se fossem estrias, né? Então, isso aqui é artefato de imagem, né? É um artefato inerente da calibração do aparelho. O aparelho está mal calibrado e aí gera esse tipo de artefato. Radiação secundária, né? Pode gerar esse tipo de artefato também. Olha só, né? Aqui, tá vendo? A gente vê essa imagem que como se fosse uma estrutura escurecida, né? Fica mais endurecido. São os artefatos metálicos, né? Aquela perda de pixel, né? O raio-x se depara com esses artefatos, parte da radiação é absorvida e parte é refletida, né? E aí gera essas perdas de pixels. Aqui, ó, a gente enxerga, olha, o corpo e o ramo da mandíbula, né? Aqui mais para a região do ramo, a gente enxerga essas superfícies duplas, olha, a cortical do osso está duplicada. Aqui na fossa nasal a gente consegue enxergar imagens duplicadas, né? Olha só, imagem duplicada do rebordo alveolar, do palato, né? Então, essas imagens, quando a gente enxerga assim, ó, do rebordo alveolar da mandíbula, né? Da região da cabeça da mandíbula, chegando no processo coronoide aqui, né? A gente vê essas imagens duplicadas aqui, são artefatos de imagens também, mas são artefatos de movimentação do paciente. Aqui, ó, só para vocês irem familiarizando, eu tenho um corte axial, aqui eu tenho um coronal e aqui eu tenho um sagital, né? O axial divide o paciente ínfero superior, antero posterior, lateral lateral. Olha aqui o artefato de imagem causado por metal. Olha como modifica a imagem, né? Fica difícil de diferenciar estruturas, de entender o que está acontecendo aqui, né? Tem essa dispersão, ó, perda de pixel, né? Endurece a imagem. O feixe de raio-x fica mais intenso em alguns lugares, né? Isso aqui é por causa da presença do metal. A gente falou dos artefatos, né, que são os grandes pontos fracos da tomografia, e também a gente precisa falar um pouco dos pontos fortes, né? Então, o tamanho, né, do aparelho, que eu disse, né, em relação ao tomógrafo Fanbin, né, a gente consegue colocar um tomógrafo Conibin numa sala de dimensões bem pequenas, né, ao contrário do tomógrafo Fanbin, né? Por quê? Por causa do formato desse aparelho, né, do jeito que ele é projetado, né? Ele é feito geralmente para fazer no máximo uma tomografia total de crânio, então ele consegue ser um aparelho de dimensões menores, né? O aparelho Fanbin, ele já é bem grande, precisa de uma sala bem maior. O custo também, né? Ele custa cerca de entre metade, né? Os tomógrafos dedicados mais caros, até 1/3 do valor do tomógrafo Fanbin. O valor do exame, portanto, se torna bem menor, né? Se torna mais acessível para o paciente.
E se for um tomógrafo 3 em 1, aí sim ele é bem mais barato, né? Bem mais em conta, mas tem as suas limitações do tamanho do FOV, né? A aquisição, como eu falei para vocês, é bem mais rápida, né? E por isso, por essa aquisição, esse giro em torno da cabeça do paciente ser mais rápido, aquele artefato que eu falei de imagem, né? De movimentação do paciente, ele é bem reduzido. Então, às vezes, eu preciso pensar nisso, né? Em relação ao artefato de movimento. Se eu vou, por exemplo, fazer um planejamento de implante de uma pessoa idosa, né? Que já não consegue ficar muito tempo parado, uma pessoa ou de uma criança, né? E eu não preciso de muito detalhe, então eu posso colocar naquele giro mais rápido, né? Hoje em dia, a população tem uma expectativa de vida bem maior, né? A gente consegue ver planejamentos de implante em pessoas acima de 90 anos, né? E às vezes essas pessoas têm, por exemplo, mal de Parkinson, a pessoa não consegue ficar quieta. Eu preciso fazer um planejamento de implantes. Eu vou pedir um giro de 23 segundos para o meu aparelho? Não, eu consigo planejar o meu implante com um giro de 12 segundos, 13, né? Consigo, então vou fazer esse giro mais rápido. Entende? Assim que a gente precisa avaliar essas peculiaridades na captura da imagem de acordo com a solicitação. A dose de radiação é bem baixa, né? Como eu já falei. A resolução é submilimétrica, né? A gente consegue ter um voxel de 0,125, né? Então, é bem pequeno, quase que se dividisse 1 milímetro em 10, né? E a gente consegue ter essa análise interativa, né? A gente consegue exportar esse exame, consegue falar uma mesma linguagem, né? Em vários softwares diferentes. Então, é bem interessante a tomografia em relação a isso. Consegue fazer reconstruções tridimensionais, né? Isso ajuda muito na explicação do paciente. A gente consegue fazer aplicação em alguns softwares, fazer cirurgias pré-protéticas, né? Fazer esse planejamento virtual de cirurgias. Então, consegue ilustrar para o paciente esses efeitos, né, ainda no pré-cirúrgico. E isso é muito ilustrativo, ajuda muito o paciente, né, a entender o procedimento que ele será submetido, né. Tem vários softwares que fazem planejamento de implante virtual, planejamento de cirurgia ortognática, né, consegue prever, dar uma previsibilidade muito grande para os casos. Isso ajuda demais nessa interação do profissional com o paciente, né? A limitação são os ruídos de imagem, né? Contraste ruim de tecidos moles, isso eu estou falando de tomografia Conibin, né? Aviso mais uma vez, né? A tomografia Fanbin, então, não tem essa limitação, né? De contraste ruim com tecidos moles, pelo contrário. Então, por exemplo, né? O tomógrafo Conibin tem todas essas vantagens de valor, de acessibilidade, né? Mas, em certas ocasiões, né, eu sou obrigada a pedir determinadas lesões, por exemplo, que não são restritas ao tecido ósseo. Eu sou obrigada a pedir uma tomografia no tomógrafo Fanbin. Por quê? Porque ele consegue me dar detalhes e ter um contraste legal entre os tecidos moles e o osso. E isso faz toda a diferença em algumas lesões, né? Que ou se iniciaram no tecido mole e invadem o tecido duro, ou o contrário, né? Ou são lesões que compartilham os dois tipos, né? Essa limitação aqui em relação a custo, né, é o comparativo entre os exames radiográficos normais, né, as radiografias 2D e a tomografia, porque realmente é um pouco mais caro. Mas esse custo aqui é relativo, né? Quando a gente explica para o paciente realmente os benefícios, quando o cirurgião dentista sabe interpretar esse exame, quando tudo vai segundo a informação, né, e tem uma comunicação boa, esse custo se torna tão relativo que nem deixa de ser uma limitação.
Então, quando eu faço aquela captura, né, que eu falei para vocês lá no... Eu faço a captura lá no meu tomógrafo, né? Tem um computador dedicado para fazer essa captura. Faço aquela captura com os dados DICOM, né? Eu vou jogar para minha estação de trabalho, né? Aí eu jogo no software, como eu falei para vocês, existem vários softwares no mercado, né? Existem softwares livres que eu posso baixar na internet. Através daquele arquivo, eu vou fazer uma formatação desses dados, né? Vou produzir um jeito de exibir esses dados, tanto para o paciente quanto para o profissional que solicitou. E aí eu reoriento, né? O que é reorientar? Eu organizo esses planos, né? Às vezes a captura, o posicionamento do paciente não está tão legal. Quando eu faço uma panorâmica que o posicionamento do aparelho, do paciente em relação ao aparelho não ficou tão legal, né? O plano sagital mediano não ficou perpendicular ao plano horizontal, quando o meu plano de Camper não está bem alinhado. Então, a radiografia panorâmica não vai ficar satisfatória. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá e repetir essa radiografia. Já no caso da tomografia, eu consigo reorientar esses planos, né? Eu consigo girar a cabeça do paciente, a imagem, tanto para ela ficar numa posição adequada, né? Em relação a esses planos, mas nem sempre é isso, né? Muitas vezes eu preciso colocar, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de fratura do incisivo central, e ele naturalmente, né, bem posicionado, tem uma certa inclinação, mas eu preciso colocar ele perpendicular, né, no longo eixo, certinho, perpendicular ao plano horizontal, para eu trabalhar esses cortes, né? Os cortes axiais, os sagitais e os coronais. E aí sim, depois que eu reoriento aquela estrutura que é o alvo do meu estudo, aí eu vou começar o meu estudo. E aí eu consigo otimizar, eu consigo colocar filtros, né, que diminuem essa questão de artefatos, que melhoram o meu contraste, né? Eu consigo aumentar contraste, eu consigo aumentar brilho, diminuir, né? Aumentar a densidade da imagem. Então, com isso tudo, eu melhoro a nitidez da minha imagem. Aí sim eu vou visualizar. Aí depende, como eu já falei várias vezes, né, da indicação do meu exame. É uma pesquisa de fratura, então eu vou alinhar o longo eixo daquele dente, vou procurar a fratura em vários cortes, né? Eu encontrei aquele corte onde tem especificamente aquela imagem que me sugere uma fratura, então eu vou agora alinhar os outros cortes MPR, né? Eu encontrei lá no corte coronal, então eu vou pesquisar se aquele mesmo padrão se repete, tanto no corte axial quanto no corte sagital. Então eu encontrei aquela fratura e esse padrão se repete tanto em vários cortes axiais, em vários cortes coronais, em vários cortes sagitais. Então, sim, eu vou decretar que aquilo é uma fratura, né? Visualizei, e aí eu vou formatar, né? Eu vou procurar os melhores cortes que reproduzem aquela imagem, para quando eu disser para a pessoa, né, na hora do laudo, ali tem uma fratura, eu não vou só dizer, eu vou mostrar também, né? Então, esses são os estágios para eu exibir, né? Primeiro eu vou reorientar de acordo com a minha necessidade, vou otimizar essa imagem, vou melhorar brilho, contraste, densidade, remover, colocar filtros, né? Vou visualizar o que eu procuro, né? De acordo com a indicação do exame, e depois sim eu vou formatar esses dados, né? Eu vou coletar aqueles cortes que são mais importantes para o meu diagnóstico. Como eu falei, a tomografia é um exame dinâmico, então ela não é um exame como uma radiografia. Eu posso, a partir de uma captura, ilustrar esse exame de diferentes formas, né? Cada paciente, né? Eu posso
pegar um arquivo DICOM e distribuir entre vários radiologistas, cada um virá com um tipo de exame diferente, né? Não só a carinha do exame, que é aquele template, mas com um jeito de demonstrar esse exame, que é muito dinâmico, né? Por isso que é muito importante, né? Se tem uma coisa que vocês precisam aprender nessa aula, é saber dizer a indicação do paciente, mas também ter essa liberdade de trocar experiência com o radiologista, né? Com a pessoa que está realizando a imagem. Não ter medo de perguntar, não ter medo de trocar ideia, não ter medo de informar, mesmo que não seja pessoalmente, né? Que seja só pelo pedido, de informar tudo que é necessário extrair daquele exame. Então, quando eu vou reorientar, é o que eu falei para vocês, né? Aqui eu tenho a cabeça do paciente, né? E aí eu obtenho, ó, os cortes coronais, cortes sagitais e cortes axiais. E aí eu reoriento, né? Talvez as duas órbitas do paciente não estarão paralelas, né? As estruturas estarão fora do seu eixo certo, né? Do correto alinhamento em relação aos planos de orientação. Então, eu reoriento esse posicionamento. Mas, às vezes, o meu exame não é isso, né? Meu exame é um dente, um canino que está incluso em posição horizontal. Então, eu preciso colocar esse dente exatamente em algum dos longos eixos, né? Ou eu vou inclinar ele assim, ou eu vou deixar ele assim de frente para mim, porque da maneira que eu for percorrendo os cortes, eu vou conseguir avaliar, né? Enxergar esse dente perpendicularmente ao seu longo eixo, eu consigo fazer uma pesquisa mais certeira, né? Uma pesquisa mais confiável de anquilose ou não. Todo mundo está entendendo sobre isso? Eu estou entendendo, sim. Sim? Então, aqui, ó, eu consigo, tá vendo que quando eu olho para esse plano, para esse corte axial aqui, eu vejo que o rebordo do paciente está mais inclinado para o lado direito, né, dele. Então, eu consigo vir aqui, né, eu tenho uma ferramenta e eu consigo fazer esse giro. E aí, eu vou ter o meu paciente alinhado. Olha como o rebordo alveolar dele ficou mais alinhado. Olha como a cabeça dele estava girada, né? Olha só a imagem do palato, né? Ela não está paralela ao plano horizontal. Então, eu consigo fazer essa reorientação. E aí, uma situação que estava assim, eu consigo fazer uma situação assim. Olha só a diferença, né? Quando eu olho para a imagem desse seio maxilar com esse, eu vejo que o paciente não está bem posicionado. E aí, para um correto diagnóstico, é bom eu reorientar, né? Dependendo da indicação, reorientar. Otimizar, né? Eu olho para essa imagem, consigo aplicar filtros, aplicar mudanças, variações de contraste, de brilho e chegar nessa mesma imagem, né? Olha como é mais nítido uma imagem como essa do que essa aqui. Olha como as nuances do tecido esponjoso, né? São diferentes daqui. Olha a delimitação da cortical óssea. Então, quando eu aplico esses sistemas de filtros, né, eu consigo otimizar, melhorar muito a nitidez da minha imagem. Aí, visualizar, né? Como eu falei para vocês, eu consigo visualizar o meu exame nos cortes MPRs, né? Mas também consigo, através desses cortes MPR, consigo eu consigo fabricar outros tipos de corte, né? São os cortes transversais, que a gente chama parasagitais, né? Eu venho aqui tem um comando lá no aparelho, eu dou esse comando, e aí eu traço linhas aqui, e essas linhas vão me delimitar
reconstruções panorâmicas, né? Essas reconstruções panorâmicas não são não me dão as mesmas informações de uma radiografia panorâmica, né? Os tamanhos não são confiáveis, né? Os tamanhos são variáveis. Talvez eu enxergo algumas lacunas nessa reconstrução panorâmica que, na verdade, não existem, né? Por que que isso acontece? Porque a minha reconstrução panorâmica, dependendo da espessura, não vai me informar o paciente como um todo. E, na verdade, é muito difícil, tem que ter uma espessura muito grande para produzir uma fatia tão larga quanto uma radiografia panorâmica. Então, às vezes, acontece da gente ver reconstruções panorâmicas que têm falhas, assim, e a gente, às vezes, acha que é alguma lesão. Não é. É porque onde a fatia percorreu, né, onde eu fiz aquele traçado da linha, não tinha tecido ósseo. Então, na minha reconstrução panorâmica, vai acontecer como se fosse uma solução de continuidade, o que não é verdade, né? Uma imagem irreal. Então, eu posso fazer uma reconstrução panorâmica sim, né? E conseguir cortes transversais ou parassagitais, né? Do paciente. Como eu posso fazer reconstruções panorâmicas traçando 90 graus no rebordo, né? E aí, eu vou conseguir outros tipos de corte, né? Dependendo do lugar que eu fizer, né? Esses cortes serão como se fossem coronais, axiais ou sagitais. E aí eu consigo também ter reconstruções tridimensionais do meu paciente. Então, quando eu vou visualizar essa imagem, eu necessito também, como eu já falei várias vezes, vou repetir algumas ainda, que essa visualização é muito dependente daquela informação, a finalidade do meu exame. Dependendo da finalidade, eu vou formatar. Olha aqui, ó, aqui são cortes da ATM. Então, não adianta chegar lá o paciente com pedido de tomografia se eu não sei se é para avaliação de ATM, planejamento de implante, dente, planejamento de cirurgia de terceiro molar, né, planejamento de cirurgia ortognática. Cada finalidade vai me dar uma informação sobre quais tipos de cortes e como é